Então, a gente já sabe, pessoal, que a melhor maneira de encontrar recursos educacionais que possam ser utilizados é buscar em fontes de informação que sejam fontes de recursos educacionais, especialmente que sejam fontes de recursos educacionais abertos. E como que eu faço essa seleção das fontes de informação? Né? Além de ter o cuidado de buscar uma fonte de informação que tenha recursos que me permitam ser utilizados, quais serão os outros critérios que eu devo considerar? E aí eu separei aqui para vocês 7 critérios que são importantes para a seleção das fontes de informação. Então, o primeiro critério de seleção é a credibilidade. Então, encontrei um recurso educacional numa fonte, eu preciso verificar a credibilidade dessa fonte de informação. O que eu vou observar? Primeiro ponto importante a ser observado é se tem uma instituição ou uma pessoa responsável pelo conteúdo. Isso é muito importante. Então, a gente, por exemplo, muitas vezes encontra ali um recurso que está num blog, mas a gente não consegue identificar o responsável por aquele conteúdo. E aí a gente tem que ter cuidado em utilizar esse recurso. Porque o que acontece? O recurso que está disponível, por mais que ele atenda ali os nossos critérios de qualidade, se ele não tem credibilidade, ou seja, se ele não tem um responsável, eu tenho um vídeo que foi produzido, mas eu não tenho responsável por aquele conteúdo, eu devo ter mais cuidado na utilização desse recurso. Primeiro, pode ter sido infringida alguma legislação, por exemplo, a legislação de direitos autorais, né, ou propriedade intelectual. No vídeo pode ter a imagem de alguém que não gostaria de ter aparecido, né? Então, eu tenho que ter esse tipo de cuidado, e se não tem um responsável por aquele conteúdo, eu vou usar aquele vídeo que eu encontrei sem essa garantia. Ou no aspecto de qualidade conceitual ou pedagógica, né? Claro que isso a gente tem propriedade para avaliar, mas se é uma fonte que tem uma instituição por trás, que tem um autor renomado por trás, é claro que esses aspectos eles já são dados para nós, digamos assim, né? Então, o primeiro ponto é checar a credibilidade da fonte de informação. Outro ponto, outro critério de seleção é a atualização do conteúdo. E aí isso é bem interessante, né? Vou pedir para vocês verificarem aí na fonte que vocês estão acessando, se vocês conseguem identificar quando foi feita a última atualização, ou se tem uma postagem recente, ou se tem algum link quebrado, né? Por exemplo, fontes de informação que possuem muitos links quebrados, essas fontes podem não ter sido atualizadas, ou pode não ter ninguém responsável pela atualização do conteúdo. Então, por exemplo, pode ser que o contexto no qual aqueles recursos foram disponibilizados, ele já tenha mudado. Então, já aconteceu comigo, eu acessei um site que tinha várias ferramentas educacionais, né, vários softwares e ferramentas educacionais para serem utilizados, uma quantidade imensa de links, assim, praticamente 200 ferramentas disponibilizadas. E aí eu fiquei super ali empolgada quando eu encontrei essa fonte de informação e essa lista de links, e eu comecei a clicar e verificar que muitos deles estavam quebrados, não me levavam a nenhum recurso. E o que isso significava? Significava que o contexto em que aquelas ferramentas foram disponibilizadas já não era mais o mesmo. E com o tempo eu verifiquei que aquele blog com as ferramentas educacionais, ele tinha sido divulgado quando uma aluna de doutorado, esse era o produto, um dos produtos da tese de doutorado de uma aluna.
Então, aquelas ferramentas foram divulgadas ali num tempo determinado, né, para cumprir ali com o requisito da sua tese, e muitas ferramentas eram ferramentas livres, já tinham sido vendidas e incorporadas por ferramentas maiores, então eu não podia mais utilizar, entre várias outras situações que eu me deparei. Então, a atualização do conteúdo ela é importante para garantir que eu possa utilizar, para garantir a qualidade técnica, a qualidade conceitual e a qualidade pedagógica do que está disponível na fonte de informação. Outro ponto importante, a qualidade intrínseca, né? Então, aí é um aspecto bastante simples de ser observado, né? A fonte de informação que a gente está consultando, ela é adequada às normas cultas? Ela tem correção gramatical? Ou não? Eu encontro logo de cara ali uma série de erros. Às vezes há muita boa vontade em produzir um recurso educacional, porém não tem tanto critério na disponibilização do recurso educacional, porque praticamente qualquer pessoa pode hoje publicar na internet, né? Então, a gente precisa ter cuidado e observar essa qualidade intrínseca, porque ela pode ser um sinal de outros problemas, né? De outros problemas relativos à qualidade, à credibilidade, à atualização. Então, é importante a gente verificar isso. Outro critério para a seleção da fonte, a consistência e a relevância. Então, quando a gente acessa, a gente percebe a coerência, a coesão do conteúdo, a gente observa que é uma fonte de informação numa determinada área e realmente os recursos estão naquela área de conhecimento, né? Não é uma página simplesmente para apresentar um ou dois recursos e que vai fazer divulgação, marketing de outros produtos, ou enfim. A gente precisa checar essa consistência, essa relevância, observando, por exemplo, se os recursos que são disponibilizados, eles são construídos utilizando referências de peso, né? Então, por exemplo, é feita uma animação aí para álgebra, por exemplo, que foi a pesquisa que a gente fez recente, e essa animação, ela tem como referência um importante livro, um importante artigo na área, né? Então, eu preciso verificar, isso indica a relevância daquilo que está sendo disponibilizado pela fonte de informação. Outro ponto, a organização da fonte. Analisar a estrutura dos conteúdos, analisar se eu tenho um menu, se eu tenho uma ferramenta de busca, né, um espaço para fazer uma busca. Esses critérios de organização, eles são importantes e eles indicam ali a facilidade ou a dificuldade de utilização da fonte. Então, é bem importante eu observar logo de início ali, olhar, navegar e ver se a interação, a organização dos conteúdos, ela é útil, eu consigo facilmente encontrar o que eu quero. E aí, os 3 últimos critérios de seleção, né, 2 deles são bem relacionados, acessibilidade e usabilidade, né, dizem respeito à facilidade de uso do recurso na web, né, ou no computador, não precisa necessariamente ser com o uso da internet. A acessibilidade, ela está voltada a atender, a apoiar o acesso de portadores de necessidades especiais, e a usabilidade, a facilidade de uso, né, ou o design adequado para a internet, para o computador, né? Então, por exemplo, um texto que eu encontro que me permite aumentar a fonte, né, por exemplo, um e-book, né, eu posso aumentar a fonte, eu posso ler confortavelmente no celular, assim como eu posso ler confortavelmente no computador, independente do seu tamanho, ou seja, a usabilidade daquele recurso de um e-book, ela é adequada para uso no computador. Eu preciso verificar se os recursos educacionais disponibilizados na fonte de informação, eles atendem esse critério. Acessibilidade, por exemplo, um vídeo que apresenta uma legenda, ele pode atender a um público mais determinado, né, um público mais específico.
Então, eu preciso verificar os aspectos de acessibilidade vão muito de encontro às necessidades pontuais que eu preciso atender. Tá? É muito difícil a gente achar um conjunto de recursos que atendam a muitas necessidades, mas às vezes eu tenho critérios específicos que eu quero atender, né? Critérios de acessibilidade. E aí eu devo buscar recursos educacionais que atendam a esses critérios. E, por fim, a segurança e restrições. A gente já falou bastante do aspecto de licença de uso ou de direitos autorais, né? Então, isso é um ponto importante que precisa ser verificado. Além disso, as questões de segurança. Por exemplo, eu encontro um site que tem vários recursos educacionais, mas que na sua política de utilização, o aluno vai precisar fazer o cadastro e disponibilizar todos os seus dados de contato. É outra coisa que já aconteceu comigo. Eu achei um site que tinha infográficos maravilhosos que atendiam a minha necessidade, porém eu precisava informar o meu e-mail, além de vincular minha conta no Facebook, né, vincular minha conta no Facebook e disponibilizar o meu e-mail, e os meus contatos estariam disponíveis para essa fonte de informação. E aí o aluno ia ter que se cadastrar e fazer o mesmo, disponibilizar também os seus contatos. Então, nesse ponto, eu vi que aquela fonte de informação, ela tinha aspectos de segurança que não atendiam a minha necessidade, né? Ou seja, que iam além daquilo que eu desejava. Então, é outro ponto importante para ser observado.